Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Nós vamos ler o livro inteiro. Se você não leu a Bíblia essa semana, então você vai ler agora. Amém, irmão Nino, glória a Deus. Irmão Nino já está convidado para participar do encerramento da GP do Jovem, dia 19. Porque dia 19 aqui o fogo vai cair nos jovens aqui. Nós vamos dar liberdade para o Espírito mesmo. Vai ser uma bênção. E Deus vai derramar poder aqui dia 19 nos jovens. E sobre aqueles que vierem. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui por enquanto. Meus amados, como está bem claro aqui na Bíblia, e a maioria já leu esse livro, já conhece a história do Jonas, o homem da baleia. A Bíblia diz que Deus envia Jonas para pregar a uma cidade chamada Nínive, capital da Síria, um dos inimigos do povo de Israel. E Jonas, ao invés de obedecer à direção de Deus, ele faz ao contrário. Ele pega um navio para uma cidade contrária, uma cidade longe, para fugir da presença do Senhor. Ele desobedece a Deus. Ele foge daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foge da direção de Deus. Obrigado de novo. E a Bíblia diz que quando ele está no meio da viagem, no barco, o Senhor envia uma grande tempestade, um vento, a ponto daquela tempestade, daquele mar, daquelas ondas altas, enormes, está quase despedaçando o navio em que ele estava. E começa então aquela tormenta, e começa então aquela tribulação. E aí, meus amados, nós entramos no primeiro ponto da mensagem. Muitas vezes, a nossa vida é como um barco no meio de uma tempestade. E parece que essa tempestade nunca vai embora. Quando você acha que vai terminar a tempestade, começa a bater um outro vento. E quando termina essa, começa outra. E uma das explicações para essa vida no meio da tempestade, o que é? É falta de direção de Deus na sua vida. São decisões erradas, são mudanças erradas, né? Você vai para onde Deus não mandou você ir. Você é guiado pelo impulso, você é guiado pela carne, você é guiado pelos pensamentos, você é guiado pelas circunstâncias. E a sua vida, ela é como se fosse um barco numa tempestade. Porque Deus diz, vai para a direita, você vai para a esquerda. Deus diz, sobe, você desce. Deus diz, vai para frente, você vai para trás. Engata a primeira, você engata a marcha ré.
A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Se nós queremos ter paz na nossa vida, meus amados, se nós queremos que o nosso barco esteja navegando no mar tranquilo, com o sol maravilhoso, nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que tomar decisões baseadas na direção do Espírito Santo. E como que nós alcançamos essa direção? Orando, buscando a Deus, jejuando, meditando na palavra de Deus, tendo intimidade e tendo comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas se envolvem em problemas que não eram para eles. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que Deus não arquitetou para elas. Mas por quê? Porque elas escolheram a sua própria vida, ao invés de deixar Deus dirigir a sua própria vida. Ao invés de deixar Deus escolher o lugar para você, você que escolheu. Então Jonas, ele toma uma decisão errada, ele toma uma decisão arbitrária, ele foge da presença de Deus. Deus manda ir para ele para a cidade de Nínive, mas ele vai para Tarsis. E no meio do caminho, no meio da viagem, vem aquela tempestade no mar. Por quê? Porque ele estava fora da direção de Deus. E sabe qual é o maior problema, meus amados? O maior problema é que Jonas, ele não colocou só a vida dele em risco. Ele colocou a vida daqueles marinheiros em risco. Ele colocou a carga daquele barco em risco. Ele colocou o dono daquele barco em risco, porque quando um barco afunda, o dono vai à falência. Quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida, às vezes nós não prejudicamos só a nós, mas nós também prejudicamos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são mais próximos, principalmente a nossa família. Se eu tomo uma decisão errada, eu vou prejudicar a muitos. Eu vou fazer com que muitos sofram. Vou prejudicar a muitos, porque de uma certa forma a minha vida está interligada com muitas pessoas, assim como a sua também. Então, procure tomar decisões sábias. Procure parar na presença de Deus, escutar Deus e tome decisões corretas na sua vida. Não seja guiado pelo comodismo, não seja guiado pela tranquilidade, não seja guiado pela carne, não seja guiado pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias. Sabe qual é o nosso problema? É que nós tomamos as decisões importantes da nossa vida, não quando está tudo bem, quando está tudo mal. Quando está tudo mal, aí a gente resolve tomar decisões. Quando na verdade é o momento para você parar e escutar Deus. Filipe, quando estava em Samaria, ele estava pregando o evangelho em Samaria. Estava acontecendo um grande avivamento em Samaria. Multidões se batizando, pessoas sendo libertas, os espíritos malignos caindo por terra, pessoas sendo curadas. E no auge do ministério, no auge da performance, no auge do poder do Espírito Santo, dos resultados hiper, mega frutíferos, Deus fala para Filipe: vai até a estrada de Gaza, no deserto. Olha só. Vai até a estrada de Gaza, no deserto. Atos capítulo 8.
E Filipe foi. E naquela estrada vinha vindo quem? O tesoureiro da rainha de Candace, da Etiópia, que estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe sobe naquela carruagem, pergunta se ele entende o que estava lendo. E aquele homem sedento de Deus responde: como entenderei se ninguém me explica? E ele começou a explicar as escrituras para aquele homem aceitou a Cristo como Salvador e foi batizado. Filipe, ele saiu de Samaria quando estava na pior? Quando estava dando tudo errado? Não, no auge do ministério dele, para pregar para uma pessoa só. As melhores decisões da nossa vida são tomadas quando nós estamos bem e não quando nós estamos mal. Porque quando nós estamos mal, a nossa carne grita, e grita alto. E muitas vezes nós escutamos esse grito e tomamos a decisão errada. Amém? Continuando no texto, não quero me delongar, porque mensagem comprida é jogo duro, né? Então os marinheiros, cheios de medo, versículo 5, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Profundamente. Olha o versículo 5, eu vou ler de novo. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, o Deus com letra minúscula. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Os marinheiros que não conheciam a Deus, estavam clamando cada um ao seu Deus. E Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, estava dormindo. Querido, talvez você na sua casa seja o único que conheça o Deus verdadeiro e você está dormindo. Talvez na sua sessão, no seu local de trabalho, você seja o único que conhece o Deus verdadeiro e você está dormindo. Você vê a situação caótica, você vê as pessoas se perderem, você vê a sua família afundando, porque não conhece o Deus verdadeiro, e você que é o único que conhece a Jesus naquela casa, está calado. Como é que é esse negócio, meus amados? Às vezes eu já ouvi algumas mulheres falar assim: mas o meu marido que é o cabeça do lar. Só que talvez ainda ele não seja o cabeça do lar. Ainda é um cabeça de bagre. Começo bem, mas não adianta. Quando eu vejo, eu já estou chutando o pau da barraca. Deus, Ele olha para uma casa, Ele olha para um lugar. Vamos falar de casa, que é mais a nossa realidade. Ele olha para uma família. E naquela família, Ele vê vários pontos escuros. E só vê uma luz. Diga, sou eu. Com quem Deus vai contar para transformar aquela casa? Respondeu bem, quem respondeu já pegou já, quem respondeu, vou dar mais uma chance. Com quem Deus vai contar para mudar aquela casa? Não adianta ficar falando, não, porque ele não toma posição, não, porque o meu marido, não sei o que lá, não sei o que lá, não, porque a minha mãe, porque a minha família. Se você é coluna naquela casa, então você tem que tomar posse.
Você tem que se comportar como tal. Não, peraí, o meu pai está perdido, a minha mãe está perdida, os meus irmãos estão perdidos, então eu sou coluna espiritual aqui nessa casa, então eu vou fazer minha parte e vou sustentar essa família. Amém, igreja? E você abre a sua boca, e você ora, e você fala, e você clama, e você dá testemunho, e você fala de Jesus. E você desperta do sono, sai do porão, sai do sono. Deus conta com você para mudar aquela casa, Deus conta com você para mudar aquele escritório, Deus conta com você para mudar aquela sessão, Deus conta com você. Tem algumas irmãs que acham que o marido nasceu pastor. Ah, mas sabe o que é, pastor? Ele não faz isso, não faz aquilo, aquilo outro. Eu falei, irmã, às vezes nem eu faço isso. Como é que você quer que seu marido faz? Você acha que seu marido é pastor? Você acha que a tua mulher é uma missionária? Ore. Desperta do sono. Você é o único que conhece o verdadeiro Deus daquela casa. Então, desperta. E faça a diferença naquela família. Faça a diferença naquele lugar, onde você trabalha, onde você estuda. Faça a diferença. Deus conta com aqueles que o conhecem, não com aqueles que não o conhecem. Deus conta com você. Amém? Continuando aqui na palavra de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 12. Jonas 1, 12 diz assim: respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha o Jonas. O Jonas está falando assim, o problema aqui sou eu. O problema aqui sou eu. Eu sou o causador dessa situação. Me lança para o mar, me lança do navio, e o mar vai se aquietar. Eu sou o problema. Meus amados, o que você é na sua casa? O que você é para o seu pai, para a sua mãe? Problema, fardo, ou você é um refrigério? Jovem, o que você é para a sua família? Fardo ou refrigério? Querido, o que você é para a sua empresa, para o seu patrão, para o seu chefe? Fardo ou refrigério? O que você é para o seu pastor? Nós temos que ser refrigério, amém? Nós não podemos ser a causa do problema, nós temos que ser a solução do problema. Amém? Nós temos que ser refrigério aonde nós estamos, para aqueles que trabalhamos, nós temos que ser refrigério. Nós temos que ser a solução. Nós temos que ser aquele que traz a paz, aquele que traz a luz. Você não pode ser o problema da situação. Você não pode ser um karma, você não pode ser um fardo para o seu pai, para a sua família, para o seu chefe, para o seu pastor, para seja lá quem for. Você não pode, você tem que ser refrigério. Nós somos chamados para ser refrigério, meus amados. Nós somos chamados para ser a solução do problema e não a causa do problema. Amém? Nós somos chamados para ser bênção e não para ser maldição. Capítulo 2. Então Jonas, o ventre do peixe, não, capítulo 2 não, capítulo 1 ainda. O que o pessoal fez? Jogou o Jonas para fora do barco. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Olha só, ele era o problema. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. 17.
E deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus dá testemunho de que esse fato é verídico, porque ele diz aos judeus: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no inferno, no seio da terra. O próprio Jesus ele dá testemunho de que esse fato foi verídico, aconteceu. Agora, meus amados, olha que história sobrenatural. Essa história aqui, o livro de Jonas é curto, mas ele é cheio de coisa sobrenatural. É ou não é? A tempestade que para quando joga o Jonas fora do barco. E agora aqui, o Jonas cai no mar. Vamos usar a nossa criatividade. O Jonas cai no mar, mas Deus já falou com a baleia, aquela jubarte. Jubarte, acho que é a maior, né? Jubarte. Aí vem aquela baleia jubarte, já viu nos vídeos da Nacional, né? Esses vídeos tem no YouTube, né? Aquela baleia enorme com aquele negócio, né? Câmera lenta, né? O Jonas ali. E a baleia engole o Jonas. E a baleia devagar ali no mar, ali, ó. E o Jonas lá dentro. Deus falou com a baleia: vai lá e engole aquele homem. É legal a relação de Deus com os animais da Bíblia. Vocês já leram já? Vamos ler uns textos aqui só para a gente entender o poder de Deus, aleluia. Números 22, 27, esse é famoso também. Números 22, 27, olha o que diz: vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. 28, então o Senhor fez falar a jumenta. Olha Deus falando com a jumenta: você vai falar com Balaão agora, que esse aí é cabeça de bagre. Vai falar com ele agora. A qual disse a Balaão, e a jumenta começa a falar: que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes. 29, vai, na sequência. E o Balaão, né, acostumado a falar com a jumenta, respondeu o Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Gente, eu já vi a Alessandra conversar com a Loli. Eu já vi a Alessandra conversar com as plantinhas dela que morre tudo. Né? Você precisa tomar sol. Você está feliz hoje? Vai tomar sol agora? Tá? Nem tem 80 anos, ainda está assim já. Agora, você pensou? De repente, está falando lá com a Loli, e a Loli fala: eu não gosto dessa ração que você está me dando. Se a jumenta começasse a falar comigo, na hora eu já ia travar, já falou: quê? Quê? Mas o Balaão não. O Balaão já começa a brigar com a jumenta. Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Olha só o Balaão. Mas a jumenta não deixou barato. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Ó, a jumenta fiel. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Daqui a pouco vai pedir aumento de salário. E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, se a jumenta não parasse, o anjo ia matar Balaão. Mas olha só, meus amados, o poder de Deus, a ponto de falar com a jumenta, de fazer a jumenta falar, de abrir os olhos da jumenta, e a jumenta ver o anjo do Senhor, e ela parar, e começar a falar com Balaão. Olha um outro texto da Bíblia,
Atos capítulo, melhor, Atos não. 1 Reis capítulo 13, do 23 ao 24, depois nós vamos para o 28. 1 Reis 13, 23. Depois do profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou o jumento para ele. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem despedaçado o jumento. Essa aqui é a história do profeta de Judá. O profeta de Judá recebeu uma incumbência de Deus de ir até Betel e falar contra o rei Jeroboão, que tinha levantado 2 bezerros de ouro, para que Israel do norte adorasse os bezerros de ouro e não fosse até Jerusalém adorar a Deus. E Deus falou para esse profeta: vai lá e profetiza contra o altar, mas você não vai comer e nem beber nada naquela terra, porque aquela terra está contaminada. O profeta vai lá, profetiza, faz o que Deus mandou fazer, e no meio do caminho, ele é parado por um outro profeta, um profeta velho, profeta já aposentado, que estava morando ali em Betel. E esse profeta mente para o profeta de Judá, dizendo: olha, eu também sou profeta, e o Senhor me disse para você almoçar na minha casa, descansar na minha casa, depois seguir viagem. E o homem falou: não, mas Deus falou para mim não comer nada e nem beber nada daquilo. Ele falou: não, mas eu também sou profeta e Deus falou comigo, pode comer. Só que ele estava mentindo. E então o profeta de Judá, ele come, bebe na casa do profeta velho, e o próprio profeta velho profetiza, só que agora da parte do Senhor, dizendo que ele morreria porque ele desobedeceu a Deus. E quando o profeta de Judá vai embora no jumento, no meio do caminho, Deus envia um leão contra aquele profeta, e aquele leão ataca o profeta e mata o profeta. E o cenário é esse. O cenário é esse. O profeta morto no chão, porque desobedeceu a Deus. O leão ali do lado e o jumento do outro lado. Dá para entender um negócio desse? E a própria Bíblia diz que o leão não devorou o cadáver e o leão não atacou o jumento que estava ali. Porque não seria normal isso? O leão chega arrebentando tudo, ataca o homem, ataca o jumento, ataca tudo. Leão é leão. Mas o leão estava só cumprindo uma missão de Deus, que era matar o profeta porque havia desobedecido ao Senhor. Ele não estava ali para devorar o cadáver, ele não estava ali para devorar o jumento, ele estava ali para punir o profeta. E ali está, aquele cenário. E qual que é a interpretação desse cenário? A interpretação é o seguinte: o jumento representa a falta de sabedoria do profeta, e o leão representa o diabo, que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas vocês percebem como que Deus, ele controla, vê como que Deus, o poder dele sobre os animais? Agora eu pergunto para você, esse poder de Deus está só sobre os animais, sim ou não? Não. Não. Abra sua Bíblia agora, em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração do rei. Quem é o rei? Aquele que tem autoridade para abençoar e amaldiçoar. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, inclina para onde quer. Meus amados, Deus,
ele tem o poder não só sobre os animais, mas sobre também toda a raça humana. Esse poder só não interfere numa questão: o livre-arbítrio. Só isso. O livre-arbítrio é um poder que Deus deu ao homem. E nem Deus, e nem o diabo pode interferir nisso. Lá em Deuteronômio, o Senhor diz: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Agora, no demais, meus amados, Deus pode sim influenciar, Deus pode controlar. Então, isso deve abrir os nossos olhos para a nossa oração. Como a Ana pregou semana passada aqui, orando a Deus, que ela tivesse graça diante dos olhos daquele chefe que era um homem rigoroso, um homem temido por todos, pela sua rigidez, pela sua perfeição, pelo seu sistema rígido de trabalho. Então nós podemos orar para que nós achemos graça, favor, diante daqueles que têm autoridade para nos abençoar. Um exemplo: você vai fazer uma entrevista numa empresa grande, e você tem ali vários candidatos, e você está ali também com o seu currículo. Talvez o seu currículo não seja tão bom quanto os demais, mas você está a fim de entrar naquela empresa e dar o seu melhor. Você pode orar a Deus e falar: Deus, que eu ache graça diante dos olhos desse entrevistador, que ele abra a porta para mim entrar nesse emprego. Deus pode fazer com que o entrevistador contrate você, porque ele inclina o coração da pessoa para onde ele quer. Está na Bíblia. É só no livre-arbítrio que não tem jeito. É só na questão da salvação, mas no resto, meus amados, nos outros assuntos da vida, Deus pode sim inclinar o coração das pessoas ao teu favor. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, mas Deus, ele tem esse poder sim. Amém? Deus, ele tem esse poder. Em várias situações na Bíblia, nós vemos a seguinte frase: mas isso vinha do Senhor. Quando Roboão, filho de Salomão, estava iniciando o seu reinado, ele chamou os anciãos e ele chamou os jovens. E os anciãos disseram para Roboão: Roboão, alivia o fardo, reduz o imposto da nação, e as pessoas vão te amar, as pessoas vão te idolatrar. Depois Roboão chamou os jovens, e os jovens disseram: Roboão, você não deve mostrar fraqueza, que o seu dedo mínimo seja pesado como um braço sobre esse povo, e eles irão te respeitar. E Roboão, ao invés de escutar a sabedoria dos anciãos, Roboão escutou os jovens, o conselho errado dos jovens, porque Deus queria dividir o povo de Israel por causa do pecado de Salomão. Então, Roboão, ao invés de escutar os anciãos, ele escutou os jovens. E por que ele escutou os jovens? Se você ler lá na Bíblia, no livro de 2 Reis, você vai ver lá, 1 Reis, você vai ver lá: mas isto vinha do Senhor. O Senhor inclinou o coração de Roboão para escutar os jovens, porque Deus queria dividir o reinado de Israel como dividiu, Judá de um lado e Israel do outro. Era propósito, era plano de Deus. Então Deus inclinou o coração de Roboão, o rei, para ouvir os jovens. Deus tem esse poder, meus amados. Deus tem esse poder. É por isso que nós temos que orar, buscar a Deus em relação à nossa vida pessoal, em relação à nação, sabe, em relação ao povo. Olha, existiam muitas coisas que poderiam acontecer no governo passado do Brasil. Nessa última década que o Brasil estava sendo governado pelo Lula, pela Dilma, poderia acontecer muitas coisas piores, mas não aconteceu.
Por quê? Por causa da oração da igreja. E na hora H, Deus ali inclinou o coração de um político, inclinou o coração do outro. Porque de uma hora para outra, aquele deputado lá, que também está condenado, está preso, decidiu se levantar contra Dilma? Por que tantas coisas estranhas acontecem, às vezes, lá nos Estados Unidos? Ou na China, ou em outros lugares? Quem ainda não leu, é que é complicado esse negócio, mas se você ler ali aquelas enciclopédias da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o Hitler, prestes a invadir, a entrar, a conquistar a Rússia, na hora H ele mudou os planos. E quando ele mudou os planos na hora H, ele comprometeu o exército nazista. Porque se ele tivesse seguido o plano inicial, a Rússia teria caído e talvez o mapa mundial hoje seria diferente. Mas na hora H ele mudou. Por que ele mudou? Ninguém sabe, mas nós sabemos. Então, meus amados, o coração dos grandes e o coração dos pequenos está nas mãos do Senhor. E Ele inclina conforme Ele quer. Amém? Continuando aqui na palavra. Agora eu vou rápido, que já é 11h30. Então, Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e Tu me ouviste a voz. Esse texto, meus amados, fala da misericórdia do Senhor. Amém? Talvez você fale, mas eu tomei tanta decisão errada na minha vida. Pois é, só que existe a misericórdia de Deus. Amém? Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Você pode retomar, você pode se arrepender, você pode buscar a Deus e falar: Deus, eu sei o que errei, eu sei que eu errei, mas eu quero uma oportunidade, eu quero uma segunda chance, eu me arrependo no pó e na cinza, eu sei que eu tomei a decisão errada, eu sei que eu estou colhendo os frutos, mas eu clamo pelo teu perdão, eu clamo pela tua misericórdia. Nós nunca podemos nos esquecer, meus amados, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Está lá aquela mulher adúltera jogada no meio dos homens, e Jesus falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca fez nada de errado, que atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos, todos começaram a jogar suas pedras no chão e foram embora. E Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Absolveu aquela mulher. Perdoou aquela mulher. Nós temos, meus amados, que aprender a entender a misericórdia de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos retomar a nossa vida? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos retomar aquilo que é importante para nós? A nossa vida profissional, o ministério, porque nós não entendemos a misericórdia de Deus. Nós estamos acostumados com a rigidez humana, nós estamos acostumados com aquele legalismo: pagou, errou, tem que pagar, falhou, tem que ser preso, né? Enfim. E nós achamos que Deus trabalha dessa forma também. Um Deus que não tem misericórdia, que pune, que cancela, que tira, que arranca, que mata, que já era, que manda para o inferno, acabou. Quando nós não entendemos o amor de Deus, quando nós não entendemos o coração de Deus, isso é um laço para mim, um laço para você, um laço para nós. Quando nós não entendemos o amor, a misericórdia de Deus, nós somos impedidos de retomar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós existimos. Você tem que compreender que Deus tem um propósito na sua vida. Por que que Deus ouviu a oração de Jonas? Porque Deus tinha um propósito para Jonas. Deus tem um propósito para você. E se você retomar, se você se arrepender, e se você clamar por misericórdia, Ele vai tirar você da boca da baleia.
nós temos que entender a misericórdia de Deus. Quando nós entendemos a misericórdia de Deus, nós não desistimos. Nós somos aperfeiçoados. Nós erramos, a gente vai lá e clama e ora, e Deus aperfeiçoa, e Deus abençoa, e se errarmos novamente, a gente clama, ora, e Deus, Ele faz a obra. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Amém? Entenda o coração de Deus. O próprio Acabe, que era uma pessoa maligna do inferno, quando ele se arrepende de verdade, Deus fala para Elias: olha como Acabe se arrepende. Olha como Acabe está com o coração quebrantado. Acabe, marido de Jezabel, totalmente retardado. Totalmente louco aquele rei. Mas Deus fala: olha como Acabe se arrepende. Olha que bonitinho meu Acabe. Olha que bonitinho meu filho. O pai não é assim com o filho? O filho faz tudo errado, mas quando começa a acertar, ele fala: oh, que bonitinho. Alessandra que é assim. Você viu, Tiago? Você viu a Raquel? Você viu que lindo? Você precisa entender o amor e a misericórdia de Deus para continuar caminhando, amém? Deus tem perdão para você. Deus tem misericórdia para você. Deus tem renovo para você. Deus tem propósito para a sua vida. Amém? Continuando aqui no texto, Jonas capítulo 3 agora, o texto diz assim, Jonas 3, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Reparem, meus amados, que a mesma mensagem que Deus deu para Jonas no primeiro capítulo é a mesma agora no capítulo 3, porque Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Deus não vai se adaptar à minha vida, Deus não vai se adaptar a mim, eu me adequo, eu me adapto, eu é que encaixo no plano do Senhor. Aquilo que Deus determina é imutável. E ele disse para Jonas: Jonas, vai e prega a mensagem que eu te digo. Deus não muda, meus amados, nós é que temos que mudar. E a mensagem que ele deixou para a igreja é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem não mudou e nunca vai mudar. Nós é que temos que mudar e começar a pregar mais essa palavra, e começar a pregar mais essa mensagem. Amém? Não se cale, meus amados. Deus abriu a porta, você viu uma chance, fala de Jesus, fala do Evangelho. Uma vez eu falei para o irmão, eu falei: querido, você não precisa ser um líder de célula para ganhar almas para Jesus. Você só tem que ser um cristão para ganhar almas para Jesus. Charles Spurgeon falou assim: aquele que conhece a Deus, o crente que conhece a Deus, o crente que não prega a palavra, ele não é um crente, ele é um impostor. Charles Spurgeon falou. Deus não muda, nós é que temos que mudar. Caminhando para o final, ainda no versículo 5, diz assim, 3:5. No 4, Jonas vai e percorre a cidade, prega. E olha só o milagre no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez.
Jonas, ele conseguiu um feito que todo pregador sonha. Jonas, ele conseguiu ganhar uma cidade inteira. Jonas, ele conseguiu trazer um avivamento em Nínive, assim como Filipe estava fazendo em Samaria. Algo maravilhoso. Agora, por que Deus deu essa chance para os ninivitas? Por que Deus insistiu com Jonas para ir até Nínive e pregar essa palavra? Por que Deus já não derramou fogo do céu, como fez com Sodoma e Gomorra? Por que Deus não destruiu Nínive? Predestinação? Sodoma e Gomorra está condenado ao inferno. Nínive vai para o céu. Será que é isso? Vamos meditar nesse texto rapidinho. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 6. Atos 16, 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora vai para Atos capítulo 18, versículo 5. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, seja sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha lá, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ficou 2 anos em Éfeso e ficou 1 ano e 6 meses em Coríntios, as 2 cidades que ele mais ficou tempo. E por que Paulo ficou em Coríntios? Porque Deus falou para ele: eu tenho um povo aqui nessa cidade. Porque Deus predestinou os coríntios? Negativo. Deus não predestinou os coríntios, Deus não predestinou ninguém. Não tem um carimbo lá no céu dizendo: você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, não gostei de você, vai para o inferno, você é bonzinho, vai para o céu. Não! A questão é o seguinte, Deus não predestinou ninguém. Agora Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece os corações. Deus conhece o coração daquele que vai receber a palavra, e Deus conhece o coração daquele que não vai receber a palavra. Por conta da opção da própria pessoa, por conta da situação do coração da própria pessoa, Deus sabe quem vai receber o Evangelho, e Deus sabe quem não vai querer receber o Evangelho. Nós não sabemos, meus amados, por isso nós temos que pregar a todos. Vocês já repararam numa coisa? Vocês vão dar razão para mim agora. Às vezes você chega com uma pessoa e fala assim: ei, Jesus te ama, Jesus é bom, vamos para a igreja comigo? O cara fala: tá bom, eu vou ver como é que é. Chega aqui no culto, chora, desmaia, na hora do apelo aceita Jesus como Salvador. Já viram acontecer isso? Eu já vi várias vezes. Agora tem pessoa que você fica lá: Jesus te ama, vamos para a igreja, tá, vamos lá, põe a mão na cabeça, manifesta o demônio, tal, vamos para a igreja. E ela fala: não, e vai lá, mas não vai para a igreja. Está liberta, né?
Você fala, você fala, você fala. Às vezes a pessoa até recebe o milagre, mas ela não vem para a igreja, ela não se converte a Cristo. Isso é uma realidade, meus amados, que nós não podemos negar. Então Deus, Ele impediu Paulo para ir para Mísia, para Bitínia. Paulo, vai para Coríntios, porque se você pregar a palavra lá, aquele povo vai aceitar, aquele povo tem um coração quebrantado, aquele povo vai receber a minha palavra, vai lá. Meu amado, quando Deus mandar você para alguma família, para alguma pessoa pregar a palavra, prega. Porque talvez você não saiba, mas o coração daquela pessoa está preparadérrimo para receber a palavra. Amém? Está preparado para receber a palavra. Aleluia. E Jonas vai, pregou. E depois Jonas fica nervoso, já viu isso? Jonas 4, versículo 9. O ministério já pode ficar de pé. Jonas 4, 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Porque quando Jonas ele achou que a cidade ia ser destruída. Então o que Jonas fez? Ele tomou uma distância da cidade e ficou só olhando. E Deus, olha o sobrenatural de Deus de novo. E Deus, num dia e numa noite, Ele faz uma árvore crescer para fazer sombra sobre Jonas. E no dia seguinte, Deus fere aquela árvore morre. Já viu uma árvore crescer do dia para a noite? Quem já viu? Ninguém viu. Jonas viu. E quando a árvore morreu, Jonas ficou bravo. O Jonas ficou irado. E Jonas também estava irado por causa da cidade de Nínive. Versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você está com dó mais da planta que morreu do que a cidade de Nínive. É uma inversão de valores. Hoje as pessoas amam mais, o pessoal está mais preocupado com a natureza do que com o próprio homem. Tem gente que trata o cachorro que nem filho, mas não tem coragem de ajudar um ser humano na terra. As pessoas estão invertendo os valores. Estão invertendo os valores, aonde essa inversão de valores, o ser humano ele ficou em segundo lugar. Vamos salvar as baleias, vamos salvar as focas, vamos pegar os cachorros da rua, os gatos, vamos pegar tudo. Mas o ser humano se vira. Se vira. Mas Deus, aqui é claro, Deus ama também os animais. Está aqui, ó, e também muitos animais. Mas Deus se preocupa com o ser humano também, principalmente com o ser humano. Sabe qual a diferença entre o ser humano e o animal? O ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. O animal, ele tem corpo e alma. Morreu, acabou. Nós não. O espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12. E lá Deus vai dar o destino. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado com essa inversão de valores que nós vemos no mundo hoje. Nós temos que entender que o ser humano sempre vai vir em primeiro lugar. Eu sempre digo no velório: valorize enquanto está vivo. Porque lá no caixão, você pode falar para aquela pessoa 1000 vezes que você ama ela, não vai adiantar nada.
Você pode até beijar, eu já vi a pessoa beija na testa, né? Vários velórios, a pessoa chega e beija na testa do defunto. Pode beijar à vontade. Pode falar que ama, pode chorar. Aquele defunto não pode mais receber nenhuma expressão de amor da tua parte. Você tem que fazer isso enquanto está vivo, enquanto há fôlego de vida, porque depois que morreu, acabou. Amém? Então, valorize em primeiro lugar as pessoas, valorize em primeiro lugar aqueles que você ama. Não troque os valores, não troque os valores. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.